No dia 6 de dezembro de 2021, foi divulgado pela Academia de Artes e Ciências a lista dos 26 longas de animação elegíveis para tentarem uma vaga no Oscar 2022. E para virar uma tradição aqui no canal, esse vídeo vai servir como uma espécie de guia cobrindo boa parte das produções, com pequenas impressões, fichas técnicas, reflexões sobre a indústria e expectativas sobre os filmes para que vocês possam ficar de olho neles. Vale sempre ressaltar que, independente desses filmes chegarem na seleção final ou não, essas listas servem como um ótimo panorama do que foi lançado durante o ano. Produções como as do mercado europeu e oriental, por exemplo, que infelizmente não têm o mesmo tipo de abrangência dos grandes estúdios americanos, mas que graças à distribuição da G-Kids, responsável pela promoção desses filmes menores nos Estados Unidos, esses filmes conseguiram espaço na cerimônia, totalizando 12 indicações para a empresa até então, o que é bastante significativo, pois mesmo para os padrões do Oscar, eles conseguiram deixar a lista diversa, equilibrando grandes lançamentos americanos com produções de outros mercados internacionais. Títulos como Um Gato em Paris, Chico e Rita, Ernest e Celestine e até mesmo o brasileiro O Menino e o Mundo chegaram na seleção final. Se não fosse por isso, todo ano teríamos apenas 5 blockbusters concorrendo. Os filmes do Cartoon Saloon, por exemplo, sempre conseguiram indicações, mas sempre como aquela opção modesta, devido suas ótimas peculiaridades narrativas. O filme mais famoso deles até então acabou sendo Wolfwalkers, devido à sua inclusão no catálogo da Apple TV, tendo inclusive um grande investimento em campanhas, virando até mesmo capa da revista Variety. Além de uma primeira indicação do estúdio no Globo de Ouro, reconhecimento em circuitos de críticas e 10 indicações no Annie Awards 2021. E ter produções de outros mercados competindo de frente com a Disney Pixar dá um resquício de esperança para que mais filmes possam repetir esse feito. Esse ano, por exemplo, temos 2 fortes candidatos estrangeiros que podem surpreender. Porém, muito me preocupa a ascensão da distribuição dos monopólios da Netflix e da Disney contra esses projetos menores, uma vez que, na temporada passada, ambas empresas tomaram conta da categoria, não abrindo espaço para surpresas, ocupando as vagas que até então era da G-Kids, o que acaba sendo bem decepcionante, pois no primeiro ano que a Netflix entrou na brincadeira, eles conseguiram um bom equilíbrio, promovendo uma animação um pouco mais voltada para a família e uma animação voltada para um público adulto. Na época, isso me deu uma esperança de que mais produções nessa linha pudessem marcar presença, mas infelizmente não foi o caso. Na temporada passada, Bombay Rose, uma produção inédita da Índia, e The Willoughbys, produção canadense com estilística diferenciada, podiam ter repetido o feito. Mas a distribuidora preferiu focar a atenção no mediano Over the Moon e no simpático Chão Carneiro. E por mais que eu ame a franquia desse segundo, não teria indicado ele, para dar espaço para uma outra produção inédita. Então eu deixo a reflexão, seria isso um reflexo da pandemia ou apenas uma zona de conforto entre os envolvidos, já que boas opções eram o que não faltavam? E esse ano isso não é diferente. Na lista temos projetos bem interessantes que poderiam aparecer, como esse Resgate, o filme surpresa. E temos um bom motivo para torcer por isso esse ano, pois Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, stop motion nacional premiado em Annecy, está listado na corrida. Mas será que ele tem chance de chegar na final? Descubra os nossos palpites no vídeo guia do Oscar 2022, feita pelo Retrospecto Animado. Começando a lista com os filmes que têm a distribuição da G-Kids, nós temos 3 candidatos. E o primeiro comentado aqui é Belly, do diretor Mamoru Hosoda. Evoluindo conceitos que já havia explorado em Summer Wars de 2009, o diretor nos traz um delicado retrato sobre relações humanas, tanto no mundo real quanto no virtual, com comentários muito interessantes sobre anonimato, sensacionalismo, cyberbullying, entre várias outras questões acerca dos meios de comunicação, mas sem demonizar a tecnologia. Sobre forças na temporada, o filme começou seu trajeto tendo uma premiere no Festival de Cannes, onde foi muito bem recebido com uma aclamação de 14 minutos de aplauso, mesmo sem estar em competição, o que é bastante simbólico, uma vez que o Festival de Cannes não é exclusivo de animação.
além de ganhar o prêmio do júri no Animation is Film Festival, festival de animação sediado em Los Angeles, que inclusive contou com uma sessão esgotada e o diretor presente. Hosoda tem uma indicação recente por Mirai de 2018 e o filme conta com nomes influentes da indústria em sua produção. Seguindo na nossa lista, temos Fortune Favors Lady Nikuko. O filme é uma produção do estúdio 4 Graus Celsius e tem direção de Ayumu Watanabe, diretor responsável pela adaptação do mangá de Daisuke Igarashi, Children of the Sea, lançado em 2019. E narra a história da relação de uma mãe solteira chamada Nikuko, uma mulher impetuosa, alegre e apaixonada, e sua filha de 11 anos, Kikuko, que é o extremo oposto de sua personalidade. Em meio a seus dramas cotidianos, o filme desenvolve uma bela história de amadurecimento e com toques de realismo mágico. Sobre forças na temporada, a G-Kids vai priorizar Belly como o principal candidato japonês da vez. Pompo de Cinéfile é uma adaptação do mangá de Shogo Sugitani. A história é sobre o mundo da produção de filmes e acompanha Pompo Pomponete. Apesar de sua capacidade em ver potencial de elenco e de equipe e de fazê-los usar todo o seu talento, ela tem feito apenas filmes classe B ou filmes eróticos. Porém, um dia, Ginny, assistente de Pompo, vê um novo roteiro escrito por Pompo e fica emocionado com sua história requintada e logo Ginny assume a direção desse projeto. A montagem, direção e mixagem de som são extremamente marcantes na produção. Esses elementos são muito bem usados para criar uma dinâmica ágil e nos dar uma visão cinematográfica do mundo por trás do cinema, e funciona muito bem para empolgar e envolver o público. Além disso, temos aqui um visual de traços que é bem agradável e carregado de carisma, mas agora vão os grandes problemas que o filme tem. A produção tem uma ideia muito interessante a respeito de explorar vários setores da produção de um longa-metragem, o que é bom, traz uma certa luz para coisas como a importância da distribuição e as soluções criativas durante gravações. Mas as narrativas paralelas a Pompo e Ginny são desinteressantes e muitas vezes cansativas. No geral, é uma produção com altos e baixos que se sobressai pela direção, pelo carisma, que poderia ser uma grande força devido ao carinho que tem pelo cinema em toda a sua trama. Mas talvez seus defeitos a tornem um tanto inconsistente. Indo um pouco agora para o mercado europeu, falemos de The Ape Star, a adorável longa da Suécia que conta a história de uma garotinha órfã que é adotada por uma gorila fêmea. O filme possui traços mais simples, mas que são bem eficientes em ilustrar a atmosfera em menor escala que o filme propõe. São os pequenos momentos e os diálogos sobre aceitação e humildade que o tornam esse filme memorável, além das ambientações serem muito bem marcadas e terem um peso temático em relação a pertencimento, uma vez que um dos principais conflitos do filme envolve autoridades tentando impedi-las de ficarem juntas, invadindo seus espaços e impedindo que elas se sintam seguras no próprio lar. E o filme promove as seguintes reflexões: o que é ter um lar? O que é ser acolhido? O que é ser amado? Rendendo um desfecho bastante corajoso. Basicamente, as coisas acabam bem, mas não da maneira que a gente espera. O filme é dirigido por Linda Humbach, especialista em obras infantis, e teve passagem no Festival de Annecy em 2021, na seleção principal. Sobre chances na temporada, infelizmente é um projeto com pouca visibilidade, mas eu recomendo muito que vocês vão atrás dele. My Sunny Maad. O filme conta a história de uma jovem tcheca chamada Hera, que vive no Afeganistão após seu casamento com um Nazir, um sujeito apaixonado por ela, mas devoto às tradições de seu país. Após o casamento, Hera vai morar com a família dele, assumindo a burca sobre suas madeixas louras, submetendo-se a regras que, pouco a pouco, vão minando sua felicidade e sua aposta na harmonia da vida dos dois. O filme era um dos favoritos no Festival de Annecy, mas acabou perdendo o prêmio principal para Flea, filme também listado aqui e que trata sobre o Afeganistão, mas numa perspectiva masculina de um homem gay. Enquanto My Sunny Maad foca mais na resiliência feminina, pauta recorrente no trabalho da diretora Mikaela Pavlatová,
que já foi indicado ao Oscar nos anos 90 pelo curta Reci. Infelizmente, eu ainda não consegui ter acesso ao filme, mas diria que é mais um longa dessa safra de produções que vem desde Persepolis até os mais recentes Os Olhos de Cabul e The Breadwinner, filmes que tratam dessas temáticas políticas e sociais com um olhar bem intimista e sempre rendendo propostas visuais muito interessantes. Sobre chances na temporada, inesperadamente o filme conseguiu uma indicação no Globo de Ouro, na categoria de melhor animação, mas não foi lembrado no Annie Awards e não está fazendo nenhum circuito de críticas. Talvez não chegue na seleção final, mas é um dos filmes que mais estou curioso para conferir. Mas, na humilde opinião de quem vos fala e que faz a categoria de animação tão exótica e animadora esse ano, é Flea, um dos principais filmes de toda essa temporada de premiações, sendo, segundo o placar do Rotten Tomatoes, um dos mais premiados até o momento da gravação desse vídeo. Isso se dá por alguns motivos. Um deles é a tríade que o filme representa. Não só é uma animação, mas também um documentário e um filme internacional, sendo, nesse ano, o representante da Dinamarca. Essa característica em comum faz com que o filme seja uma das maiores promessas de emoção para a noite do Oscar desse ano, onde o filme pretende fazer um feito inédito, ser indicado nas 3 categorias e, quem sabe, o que é mais difícil, até mesmo alcançar uma tríplice coroa. Sonhar não custa nada, quase nada. Mas as fichas realmente são colocadas aqui na vitória na categoria de animação. O outro motivo para a grande trajetória do documentário é, sem dúvidas, o mais importante, sua extrema qualidade. Desde sua estreia no Festival de Sundance, o filme logo virou um queridíssimo da crítica, que fez questão de manter a sua chama viva o ano inteiro, recebendo o apoio de grandes nomes como Riz Ahmed e Nicolas Coster-Waldau, que embarcaram como produtores executivos. O filme conta uma história real que é ao mesmo tempo trágica, triste, sensível, emocionante e por certas vezes quase inacreditável. É muito provável que ao assistir Flea você vá deixar lágrimas caírem, algumas de raiva e indignação ao se deparar com a crueldade e injustiça existentes no mundo. Outras de encanto e alegria ao testemunhar a beleza e felicidade que também podem ser encontradas nele. Por falar em beleza, a animação do filme pode não ser a mais inventiva ou extraordinária, mas ela é de uma funcionalidade ímpar. Não só serve para ilustrar os momentos reais da vida do protagonista, que por motivos óbvios não podiam ser registrados por uma câmera, mas também funciona como um modo de proteger a identidade dos envolvidos em todos aqueles fatos. Fato é que para quem quer verdadeiramente conhecer e prestigiar o cinema de 2021, Flea é um nome obrigatório. E aí galera, aqui é o Sr. Balcão e é sempre um prazer participar do Retrospecto Animado. E hoje eu tô aqui para falar dos destaques do mercado independente de animação em 2021. E falando assim, eu até me sinto um especialista na área, que chique. Começando por Cryptozoa, que foi também minha animação favorita do ano. Parte disso é por tratar de um dos temas que mais me fascina desde criança, que é criptozoologia, a pseudociência que busca evidências da existência de animais mitológicos, folclóricos ou... sei lá que porra é essa aqui. Mas para além de só imaginar esse conceito foda de um zoológico com essas criaturas, esse filme é genuinamente um dos mais originais a ter saído em 2021. Misturando perfeitamente elementos de terror, fantasia, ação e trash. Eu inclusive diria que se esse mesmo roteiro tivesse recebido um tratamento de blockbuster live action, tinha potencial para ser uma franquia tão bem sucedida quanto Jurassic Park foi na sua época. Mas Hollywood desistiu de investir muito em ideias diferentes como essa já há algum tempo, então sobrou pra galera do fundão cinematográfico realizar uma pérola como essa. Dash Shaw já pode ser considerado um dos grandes nomes das animações independentes atuais, e você pode ver mais sobre ele no vídeo aqui do Retrospecto Animado, todo dedicado a esse mano. Eu recomendo bastante. E em seguida temos The Spine of Night, que era talvez a animação que eu mais estava hypando pra esse ano. Eu vi trailers dela lá quando eu e o Rogério tava preparando o nosso top 15 animações de Halloween, e assim que saiu eu fui correndo pra ver, e bem, expectativa é uma filha da puta.
Não me entendam mal, o filme ainda é ótimo, especialmente para fãs de fantasias medievais e pré-históricas como eu, principalmente pela forte carga de horror escancaradamente Lovecraftiano. E no quesito da animação, a grande influência sem dúvida parece ser os filmes pioneiros do estilo de rotoscopia do Ralph Bakshi, como Fire and Ice e Wizards. Na real, o filme lembra tanto, especialmente Fire and Ice, que é aí que meus problemas começam. Acaba que falta um pouco de originalidade e consistência para ligar de forma coesa os diferentes blocos do filme, que vai pulando de era em era mostrando um vilão poderoso fazendo malvadezas e a luta das pessoas de cada era para impedir esse poder vindo do sangue dos deuses antigos. O filme se contenta em ser só essa grande homenagem ao gênero de sandália e espadas, com toda a sua violência, exagero e clichês. E claro que não deixa de ser impressionante ver um filme com tanta magia e batalha sendo feito num formato tão simples e mais barato como o da rotoscopia, sem ficar estranho ou preguiçoso. Sem dúvida, como experimento de baixo orçamento, esse filme é um feito magnífico, mas para quem gosta de uma história um pouco mais rica e personagens um pouco mais desenvolvidos, esse filme é meio dispensável. Mas se você é fã de fantasia medieval, ele é absolutamente obrigatório. Falando um pouco sobre as opções do mercado japonês, vamos para Poupelli, da cidade das Chaminés, mais um longa do estúdio 4 graus Celsius presente na lista. O filme conta a história de um garotinho chamado Lubitsch, que vive em uma cidade isolada, cheia de chaminés e fumaças cobrindo o céu. Seu maior desejo é ver as estrelas, ou seja, saber a verdade de que seu pai sempre contou antes de desaparecer misteriosamente. Em uma noite de Dia das Bruxas, ele conhece Poupelli, um homem feito de lixo, e juntos eles olham para o céu e partem em uma aventura. O filme traz boas discussões em relação à era da desinformação, uma vez que todos os personagens que tentam questionar as regras impostas pelo governo local são silenciados ou até mesmo assassinados, por quererem descobrir a verdade e os segredos que essa cidade abriga. Os personagens mal sabem direito sobre a própria história, e o filme consegue encontrar uma maneira bastante acessível e singela para tratar desses temas complexos, além de algumas referências à estética de videogames. O nível de detalhes que esse filme tem são estonteantes. A mescla de animação CGI com 2D criam uma identidade bastante única, principalmente no design dos personagens, com formas e contrastes bem distintos e expressivos. E eu simplesmente amo o design do robô e essa estética steampunk. Por exemplo, o personagem é feito de várias peças diferentes, que me lembrou inclusive a concepção da casa andante em um castelo animado, e todas as peças você consegue ver elas individualmente se movimentando. O filme tem um bom senso de aventura e algumas sequências musicais que até lembram a energia dos clipes da Chiara e Pamio Pamio. E tem possivelmente o melhor clímax envolvendo uma classe trabalhadora se unindo para descer o sarrafo em Nazistas Safados. Sobre chances na temporada, o filme tem apenas uma indicação no Annie Awards, na categoria de melhor trilha sonora, sendo que merecia também uma vaga em direção de arte. Além de ser mais um longa que também estava presente na seleção de Annecy em 2021. Mas pelo fato da cota japonesa já estar preenchida com Belly, o filme não tem muitas chances de chegar na seleção final do Oscar, mas vale uma conferida. Partindo agora para os filmes com distribuição da Disney, eu preciso fazer um leve desabafo pessoal sobre Raya e o Último Dragão e Encanto. Eu devo confessar que ando muito descontente com a nova gestão criativa da Disney Animation. Desde o Wi-Fi Ralph de 2018, os filmes parecem ter se acomodado num modelo muito esquisito de storytelling, onde os conflitos principais não geram muitas consequências de peso, fazendo com que muitas resoluções tenham um desenvolvimento apressado e pouco tempo para nos envolvermos com os personagens e as ambientações propostas, enfraquecendo conceitos bem interessantes que acabam sendo mal aproveitados, mesmo compreendendo que estruturalmente as informações façam sentido, mas a falta de um peso dramático torna as experiências desses filmes bastante mornas, blasés e desinteressantes, pelo menos pra mim, eu preciso ser honesto. Em Raya eu tive muita dificuldade em simpatizar com os personagens, seja pela falta de carisma da protagonista ou pelo excesso de alívios cômicos, além de uma suposta construção de mundo com tons acinzentados que criam uma atmosfera muito fúnebre para um filme que precisava de mais energia para comprarmos o senso de aventura.
Em contraponto, Encanto é bastante colorido, mas perde a oportunidade de construir uma atmosfera mais modesta, com números musicais muito intrusivos e extravagantes que às vezes nem operam com a mise-en-scène, já que entram de forma abrupta numa linguagem de videoclipes. E quando você pega para comparar os filmes da Renascença, onde eles sempre aproveitavam cenários para criar momentos muito envolventes, isso é um detalhe que acaba contando. Sobre forças na temporada, infelizmente o lobby do estúdio toma conta de toda a temporada de premiações. Os filmes já entram como consensos automáticos, mesmo não apresentando nada novo, enquanto produções de estúdios menores ou estreantes no mercado acabam ficando ofuscados. Um exemplo disso é Rombo Gado, filme que a Disney assumiu a distribuição após a aquisição da Fox, e teve um péssimo marketing. Mas aqui no vídeo faremos justiça ao seu snob, pois trata-se de uma aventura bastante charmosa. E aproveitando que o filme tem ligação com ficção científica e também com tecnologia, nada melhor do que o Roberto Honorato do canal Primeiro Contato Sci-Fi para trazer suas impressões a respeito do filme. À primeira vista, Rombo Gado pode ser facilmente comparado com a família Mitchell e a Revolta das Máquinas, mas isso não passa da superfície porque muito disso se dá por causa das duas premissas envolvendo a relação dos protagonistas com uma nova tecnologia inovadora. Tudo bem que há uma crítica ou outra que os dois filmes dividem, principalmente os comentários sobre a dominação de grandes corporações tecnológicas e as suas atividades pouco supervisionadas. Não é à toa que os dois filmes tiveram personagens que eram gênios da tecnologia com o nada surpreendente nome de Mark. No filme seguimos o jovem Barney, que além de solitário é o único garoto da escola sem o B-Bot, o robô companheiro que tem feito sucesso entre as outras crianças. Vendo a tristeza do filho, o pai de Barney consegue um dos robôs, mas ele vem com diversos defeitos, e o que seria um problema acaba fazendo dele o amigo perfeito para Barney. O longa tem 3 diretores, o que pode explicar por que Rombo Gado parece ser vários filmes em um só. Mas isso não tira o charme do filme, que consegue passar uma mensagem sempre pertinente sobre a conexão humana em tempos de relacionamentos construídos através das redes sociais. Essa é a primeira produção do estúdio Locksmith Animation, e eles podem ser estreantes na direção de um longa, mas o trio já tem bastante experiência trabalhando na equipe de filmes como da Aardman e da Pixar, então não é como se eles fossem amadores no assunto. Pode não ser a obra mais original do mundo, e o ritmo também não ajuda muito por conta de sequências que poderiam ser reduzidas pela metade, mas o humor caótico e a interação entre Barney e o robô Ron é a maior força do filme, rendendo algumas piadas hilárias e mais criativas do que eu esperava. Quanto às suas chances na temporada, mesmo conseguindo 2 indicações no próprio Annie Awards, essa foi uma das produções absorvidas pela Disney depois da compra da Fox, e como as outras a Disney simplesmente colocou no mundo, mas não se deu ao trabalho de distribuir como seus outros filmes. Então, se nem o próprio estúdio quer fazer campanha do filme, eu não sei quais são as chances dele ganhar alguma coisa. É o azarão do estúdio e merecia mais reconhecimento. E para compensar o meu descontentamento que eu tive com as produções da Disney Animation, o setor criativo da Pixar aos poucos vem me reconquistando. Eu já comentei em vídeos passados que não tinha gostado muito de sua safra de sequências que vinham desde 2011, mas agora que estão voltando a fazer produções originais, que mesmo não sendo aquele arrasa-quarteirão de sua era clássica, conseguem envolver pela sua simplicidade. O retrato infantil, da descoberta da primeira amizade ou talvez da sexualidade é abordado com bastante leveza. A pureza na interação dos garotos rende um dos diálogos mais fofos do ano, além de toda a construção de Portorosso de jogar dentro da vizinhança. O filme se torna grande por ser pequeno, e eu diria que esse é um dos triunfos que essa nova leva criativa da Pixar promete. Narrativas cotidianas com alegorias e dilemas da infância, não precisando de tramas mirabolantes nem de inovações o tempo todo. Ainda que consiga se diferenciar pelo seu design colorido, sequências lúdicas de sonho e as movimentações cartoonizadas do personagem, que virou uma tendência. Sobre forças na temporada, com exceção de O Bom Dinossauro de 2015, nenhum filme original da Pixar ficou de fora da cerimônia. Uma ausência na categoria seria uma surpresa. Da Sony Pictures, The Mitchells vs. The Machines criou grandes expectativas desde quando ainda tinha o título de Connected. Felizmente, o hype foi recompensado e o filme foi um grande sucesso, tanto com o público quanto com a crítica. E desde logo aconteceu seu lançamento, já se discutia suas chances de vitória no Oscar de melhor animação. Você pode ver maiores comentários sobre o filme no vídeo próprio aqui do Retrospecto Animado, mas cumpre destacar que, com sua vibrância, frenesi e anarquia visual, The Mitchells é uma aventura que lida de maneira excelente com temas como conflitos de gerações e tecnologia.
Não à toa, conseguiu se manter na conversação, em maior ou menor grau, o ano inteiro, consolidando-se como a animação de 2021 mais premiada na categoria, fazendo uma verdadeira limpa nos prêmios do circuito da crítica. Apesar do exótico snob no Globo de Ouro, a animação tem aparecido em todas as guildas e sindicatos e é presença quase garantida entre os indicados ao Oscar, e tem chances reais de sair vitoriosa. Se 2021 foi o ano dos musicais, Lin-Manuel Miranda certamente tem uma grande contribuição para isso. Em 2010, ele apresentou uma ideia de animação para a DreamWorks, que acabou não indo para frente devido a reestruturações da empresa. Em 2016, no entanto, a Sony Animation resgatou o projeto que viria a se tornar vivo, que Miranda produziu e estrelou como a voz de protagonista, além de escrever todas as músicas da trilha sonora. Dirigido por Kirk DeMicco, diretor de Scrooge, Viva é um divertido musical que traz uma valorização extremamente bacana da cultura latina, tanto na música quanto no visual. Até mesmo contando em seu elenco de voz com a cantora cubana Gloria Estefan, que canta excelente Inside Your Heart. A animação pode não ser excepcional e até ter problemas de estrutura, mas inegavelmente possui um grande carisma e muito mérito na construção emocional. Vivo tem aparecido residualmente em um ou outro prêmio regional da crítica como um quinto lugar na categoria de animação, mas dificilmente vai ser lembrado pelo Oscar e ser indicado. O que, pelo menos para suas canções originais, é realmente uma pena. Wish Dragon, ou Jin Dragão Genial, é uma coprodução dentre outras empresas da Sony Pictures, Columbia Pictures e destaca-se por ser o primeiro trabalho da Base Animation, um estúdio que tem como objetivo fazer animações de renome mundial na China, para a China e para o mundo. Distribuído internacionalmente pela Netflix, a animação é dirigida por Chris Applehunt e produzida por ninguém mais, ninguém menos que Jack Chan. Abordando temas como os sonhos e esperanças da China contemporânea, o filme pode não ser extremamente inventivo em termos narrativos, mas tem um grande coração e uma imensa sinceridade, além de ser um verdadeiro deslumbre visual. Apesar de ter sido realizado por um qualificado time e contar com um elenco de voz estelar, o filme acabou não fazendo grande alarde e não foi extremamente bem recebido, sendo deixado de lado na temporada de premiações. Não fosse a fórmula estrutural em contar a história de Rabu Joji a partir de documentos, notícias de época e relatos, talvez o impacto emocional do longa-metragem Viagem ao Topo da Terra fosse outro. A animação e técnicas tradicionais adaptadas do mangá de Jiro Taniguchi, a partir de um romance de Bakuyume Makura, traz ao público a história de Fukamashi e suas investigações sobre as aventuras de Rabu, um alpinista misterioso e recluso. Fukamashi, um fotojornalista entusiasmado pelas primeiras expedições registradas ao Monte Everest, chega ao nome de Rabu em uma situação inesperada em que a câmera de Mallory, o primeiro e lendário alpinista do Monte Everest, é ofertada 70 anos depois em um bar de Katmandu sem muita cerimônia. E é a partir dessa premissa que Fukamashi determina aquele que será o objeto, ou seja, o protagonista da matéria de sua vida. Obsessivo, Fukamashi avança com as investigações sobre o paradeiro de Rabu, e quanto mais avança, maior o protagonista de sua pesquisa fica. Com uma história realista e um início intercalado entre atos do presente e flashbacks, a obra trata de ações pautadas pela realidade dos praticantes de alpinismo. Com uma montagem que não pende ao exagero, por vezes a narrativa pode soar didática, mas constrói personagens cativantes. Mesmo que o nome da obra, Le Somme de Dieu, em sua tradução literal, O Cume dos Deuses, utilize o termo deuses em seu nome, a palavra ela soa como um contraponto ao limite do ser humano. Visualmente, a adaptação preza pelas formas e contornos presentes no traço de Jiro Taniguchi, com conceitos de personagens que remete aos desenvolvidos no mangá. Porém, com o advento da simplificação, abdicando do uso das achuras e texturas, remoção muito necessária para que facilite o trabalho dos animadores. Apesar da grandiosidade e amplidão dos espaços físicos pelos cenários inóspitos, os personagens estão isolados em seus objetivos e, em contradição entre o visual e o psicológico, trabalham muito bem a dramaticidade e amplificam a ligação emocional a qual os personagens vivenciam. Afirmações são difíceis de cravar, mas dúvidas não, e fica no ar. Qual a linha limite que separa seres humanos de deuses? Da Universal Illumination, Sing 2 é a continuação da animação de 2016 e, tal como o primeiro filme, é vibrante, colorido, tem seus momentos divertidos e é lotado de músicas, além de possuir um grande elenco de voz.
ao qual se soma ninguém mais, ninguém menos que Bono Vox, que interpreta um leão que tem um dos designs mais badass do ano. Só pode ser uma pena então que a sequência não tem o charme e o brilho do original. Apesar de seguir apostando no que fez sucesso, o diretor e escritor Garth Jennings entrega um filme que é apático e raso, desperdiçando sua quantidade enorme de personagens e subjugando o apelo emocional que o filme muitas vezes demonstra que poderia ter. Para uma animação de 110 minutos, com uma trama tão direta e simples, Sing 2 não consegue utilizar seu tempo com qualidade, pecando na existência de qualquer aprofundamento de seus temas e na criação de momentos memoráveis. O filme tem aparecido residualmente em uma ou outra lista de animação nas premiações regionais da crítica, e sua ótima canção original apareceu na shortlist da categoria no Oscar. No entanto, o filme deve ficar por aí, e uma indicação à melhor animação é extremamente provável e, na verdade, seria pouquíssimo inspirada. Bob Cuspe é uma das personagens mais importantes do repertório de Angeli, que também é um dos chargistas mais relevantes do Brasil. E eu fiquei bastante feliz vendo o sucesso que o filme Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, tem feito. O longa é dirigido por César Cabral, que tem trabalhado com Angeli e algumas de suas personagens há um bom tempo, como aconteceu no curta Dossiê Rebordosa e o especial seriado Angeli The Killer. Então ele foi a escolha certa para adaptar um filme inteiro focado no Bob Cuspe. Mantendo o formato de animação em stop motion, o filme adota um híbrido entre ficção e documentário, explorando a dinâmica entre criador e criatura, com o Angeli dando entrevistas sobre como tem facilidade em matar suas próprias personagens e a personagem do título vai ser a sua próxima vítima. Ao mesmo tempo, assistimos o Bob Cuspe em uma jornada para encontrar o seu criador, atravessando o hostil subconsciente de Angeli, cheio de absurdos e ameaças como pequenos mutantes vestidos de Elton John e o risco de mexer com o próprio tecido da realidade. Além de seguir a técnica de stop motion que eu adoro, a montagem é dinâmica e o uso da metalinguagem no filme não fica apenas no superficial para brincar com o formato. E assim temos um jeito inteligente de fortalecer as conexões entre a personagem e o artista, como eles mudam com o passar do tempo, e também debater os limites do que é ficção e realidade. Além do próprio Angeli, temos alguns personagens que fazem uma participação especial aqui e ali, e também entrevistas com a Laerte, o que nunca é demais. Se eu tiver que falar sobre a sua chance na temporada, eu não sei o quão otimista eu posso ficar, mas a animação já foi indicada em 4 prêmios e venceu 2 categorias nos festivais internacionais de Ottawa e o aclamado Annecy, o que deu certa popularidade ao filme. Eu admito que infelizmente não tenho muita esperança do filme ganhar alguma coisa nas grandes premiações futuras, mas eu ficaria bastante feliz apenas com uma indicação, o que já seria ótimo para chamar a atenção para o nosso excelente cinema brasileiro. Patrulha Canina é o primeiro de muitos projetos futuros para a franquia em longa-metragens para cinema. Paramount já está há certo tempo buscando se firmar no mercado de animações e possuem alguns projetos interessantes chegando em breve. Entre eles temos Blazing Samurai, o novo filme das Tartarugas Ninjas, e algumas adaptações como Mighty Mouse e um filme derivado da franquia Avatar de desenhos. Trama do filme, temos Ryder e seus amigos em um grande desafio: impedir o novo prefeito da cidade, Hundinger, de causar muitos problemas. Juntos e equipados com muita tecnologia, a Patrulha Canina luta para salvar os moradores da cidade da aventura. O visual da animação é bem mais refinado do que a série, em parte pelos estúdios envolvidos e por conta de seu orçamento. Gosto muito de algumas composições cartunescas da cidade, todo esse exagero de cores e formas, e há alguns momentos dramáticos que conseguem colocar uma boa intensidade. A trama é bem básica, indo do ponto A ao B, mas tem uma linha emocional bem feita ao focar em apenas o cachorro Chase e seus medos. Dá para argumentar que é história de estresse pós-traumático, mais para crianças e com um cachorro, além de ter alguns comentários políticos bem legais para jovens em crescimento. Tudo em uma história bem infantil, mas ainda assim é um trabalho interessante. Claramente um filme para vender muitos bonecos, mas dentro de sua simplicidade e de ser um produto de franquia muito mercadológico, ele acaba saindo uma produção adorável que consegue furar a sua bolha e mostra um certo potencial de crescimento para Paramount Pictures. Então é isso, vivemos em um mundo onde um filme sobre Patrulha Canina é melhor sucedido do que um do Scooby.
Bem, ao menos esses cachorros estão recebendo cuidados de produção e amor do público. E para encerrar o vídeo, eu quero agradecer de coração todos os convidados aqui do vídeo por terem feito os comentários muito pertinentes sobre a temporada de premiações e me ajudado nesse que foi o maior vídeo em termos de minutagem aqui do Retrospecto Animado. Foi um vídeo bastante complexo de fazer, então eu peço muito o apoio de vocês com o compartilhamento e aquele like da humildade. Por questão de tempo, alguns filmes ficaram sem comentários, mas alguns a gente também se permitiu não ver. Sinceramente, quem aqui liga pro Poderoso Chefinho 2? E uma última palavra, independente da função de previsões para o Oscar, eu espero que esse vídeo sirva como uma grande retrospectiva para que ao longo de 2022 vocês possam conhecer várias produções de animação que provavelmente passaram batidos. Esse foi mais um episódio do Retrospecto Animado e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui e até a próxima!